coisa que é muito importante, muito interessante. Eu tenho as minhas agendas, tá? Eu tenho essa minha agenda que eu anoto toda a minha rotina, tudo que eu faço. Não vou dizer assim, anoto tudo que eu faço, mas assim, eu coloco tudo que eu vou fazer nas aulas, né? Nas minhas aulas, para eu não me perder. Eu tenho meu caderninho, que eu anoto coisas aleatórias, né? Então, aqui eu vou anotando várias coisas, várias informações meio que aleatórias. E eu tenho o meu planner, que é onde eu tenho os meus planejamentos de aula. Então, assim, é muito interessante você ter uma agenda. Uma agenda para você tanto programar coisas futuras, como também para você registrar coisas do presente. Por exemplo, eu estou aqui, né, nesse momento, o planner é ótimo. Então, eu estou aqui ministrando minha aula, acontece uma determinada situação, né? Aluno me pediu para que eu verificasse uma nota tal. Então, eu vou bem aqui na minha agenda ou no meu caderninho e vou anotando o que está acontecendo aqui no dia. E aí eu também faço meu planejamento futuro, né? Na aula de terça-feira eu já sei o que eu vou fazer. Então, tá ali na minha agenda, eu já sigo meu cronograma, né? Já tenho meu horário aqui. Então, isso facilita muito a vida da gente, tá? Eu esqueci o que foi que o menino colocou aqui, que eu ia comentar, deixa eu ver bem aqui. O Pablo, né? Juan Pablo, disse que fica chateado quando não consegue estudar a quantidade das disciplinas que estabelece. Olha só, gente, não, assim, inicialmente, é importante que vocês peguem leve, para vocês não se sobrecarregarem e essa sobrecarga acabar enfadando, sabe? Aí quando você enfada, você acaba enjoando daquilo e acaba meio que desistindo. Então vão aos poucos, não se sobrecarreguem de coisas para estudar no horário da tarde, por exemplo, né? Já que vocês só estão tendo aula pela manhã, não se sobrecarreguem à tarde. Vão dosando gradativamente a rotina de estudo de vocês, porque senão vocês vão realmente se sobrecarregar. Não fiquem também, já que vocês estão tendo aula de manhã e estão se programando para esses horários de estudo à tarde, não se sobrecarreguem à noite para vocês não irem dormir tarde e acordar de manhã, ainda está com muito sono, porque aí vai prejudicar as aulas, né, que vocês estão tendo agora pela manhã, tá bom? Então, é só essa questão mesmo de criar rotina, de se programar, de se planejar, para que você consiga ter uma boa, né, um bom horário de estudo e dá tudo certo, tá? Então, agora a gente vai iniciar mesmo o comentário do conteúdo, tá? Como eu já falei, a gente vai falar sobre as tipologias e os gêneros, porque, assim, é o assunto básico para que vocês entendam a questão dos textos, né, de como escrever textos, para que vocês entendam que, quando a gente fala em redação, acho que para vocês a primeira coisa que vem à mente é a redação do Enem, né? E não existe só redação do Enem, tá bom? Existem outros, né? Uma infinidade de textos que às vezes é importante a gente saber, até mesmo na prova objetiva do Enem, vocês são cobrados, né? Para que vocês conheçam os diversos gêneros textuais. Então, toda questão lá tem um texto, cada texto desse pertence a um gênero, e é importante que vocês conheçam esses gêneros, tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer hoje, essa diferenciação, o que é gênero e o que é tipo textual. Redação só me faz pensar roteiro. Roteiro como assim? De vídeo? Diz Roteiro, redação. roteiro, construção de vídeo, construção de fala, tudo, inclinação de ângulos onde cada coisa vai ficar e tudo. Eu anoto tudo, porque é um saco ter que pensar, então eu escrevo tudo. Entendi. Então, mas tá falando de tipo de cinema, alguma coisa do tipo, é? É mais ou Trabalha menos com isso, desse mexe com isso? tipo. É, Muito bem, muito bem. Bom, pois é. Então, redação, né? É porque, assim, quando a gente fala em redação do Enem, criou-se esse nome, redação do Enem. E ficou, né, esse nome. Mas redação vem da palavra redigir, que significa escrever, né? Então, é você escrever alguma coisa. Lá no Enem, você redige, você escreve, né, um texto dissertativo argumentativo
que eu vou falar aqui, tá? Já, já. O Juan Pablo está dizendo, quando eu vou estudar redação, eu me perco porque não sei por onde começar. Pronto, seus problemas irão acabar, tá bom? E é importante ter essa linha de raciocínio, né? Ter essa sequência de raciocínio. Então, deixa eu só dizer mais ou menos qual vai ser a nossa sequência, tá? De estudo. Então, a gente vai estudar hoje essa diferença entre gêneros e tipos, tá? Acalme aí. Gêneros e tipos, a gente vai ver essa diferença hoje. Eu vou dar alguns exemplos, vou mostrar exemplos em músicas para vocês. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre intergenericidade, tá? Que é essa mistura entre os gêneros. Depois a gente vai começar a estudar a redação do Enem em si. Então, eu vou trabalhar as competências, são 5 competências, vou mostrar para vocês o que é cobrado dentro dessas 5 competências, e depois começar a trabalhar essa estrutura da redação do Enem. Aí, deixa eu ver quem foi que colocou aqui, o Nelson. Introduzir uma redação é meio complicada, a introdução. E, Nelson, a introdução, todas as partes da redação são muito importantes, com certeza. Porém, se você faz uma boa introdução, a chance de você desenvolver uma boa redação, ela é muito maior. Isso por quê? Porque a introdução, ela é, digamos assim, um planejamento da redação toda. É uma apresentação do texto. Então, quando você faz a introdução, você tem que apresentar o tema, você tem que apresentar a tese que você vai defender. É importante que você já pré-apresente os argumentos que você vai usar. Então, a introdução, ela realmente é uma parte mais difícil, porque ali é o pontapé inicial, você vai começar, né? Mas vocês vão aprender aqui os elementos da introdução e algumas formas de introduzir o texto, tá? E eu acredito que não vai ter problema. Agora sim, não tenham essa ansiedade toda, porque a gente vai conseguir ver tudo isso, tirar todas essas dúvidas, tá bom? E vocês vão, com certeza, aprender, certo? Professora, Não diga. são quantas competências mesmo? São 5. 5 Tá bom. competências, tá? Cada competência avalia um aspecto da redação. E é importante que vocês saibam essas competências para que quando vocês forem escrever essa redação, vocês já escrevam pensando nesses critérios, né? Que vocês serão avaliados, porque vocês serão avaliados por meio de alguns critérios. Então, que critérios são esses? Esses critérios estão dentro das competências, tá bom? Então, por exemplo, a competência 1 é a norma culta, é a norma padrão. Onde é que eu aprendo essa norma culta ou norma padrão? Lá na aula de gramática. Por isso que a gente tem a aula de gramática, né, onde eu vou ensinar algumas regras para vocês e tudo, a norma culta, né, da língua portuguesa, porque ela é que vai ser exigida lá na redação. Então, se eu escrevo adequadamente, de acordo com a norma padrão, seguindo as regras, sem cometer mais de 2 erros ortográficos, gramaticais, enfim, eu sei que eu estou dentro do critério lá da competência 1, eu vou tirar a nota máxima naquela competência, tá? Se eu sei que lá na competência 5 é a proposta de intervenção, e essa proposta tem uma estrutura, tem os elementos, então eu vou seguir aqueles elementos, eu vou seguir aquela estrutura, ok, eu já sei que eu vou tirar uma nota máxima naquela competência, tá bom? Mas isso aí são cenas dos próximos capítulos, a gente vai trabalhar todas essas competências bem detalhadamente, ver exemplos em redações, principalmente em redações nota 1000, porque se foram nota 1000 é porque elas seguiram todos os critérios, tá? Então, a gente vai avaliar essas redações nota 1000, tá? E ao longo das aulas, ao longo do ano, à medida que eu for comentando temas com vocês, que vocês forem escrevendo, eu vou pegando as redações de vocês também e trazendo para cá para a gente ver, para a gente poder comentar, ver o que vocês erraram, ver o que acertaram, como é que poderia melhorar, como é que aquilo poderia ser reescrito, que isso é importante, né? Você escreve, o professor corrige, e aí pronto, você não reescreve aqueles pontos lá que não foram adequados, então isso é importante que vocês saibam, tá bom? Então, é mais ou menos esse nosso planejamento aí de aulas. À medida que as aulas forem passando, a gente vai vendo tudo isso aí e vocês tiram todas essas dúvidas, ok? Agora, vou apresentar minha tela
vou mostrar aqui o slide para vocês, tá? Para a gente diferenciar essa questão dos tipos e dos gêneros. Vou exemplificar com algumas músicas e no finalzinho tem uma atividade, só 5 questões lá no formulário para vocês responderem, ok? Deixa eu apresentar aqui. Qualquer pergunta, gente, ou liguem o microfone, pode colocar aqui no chat que eu estou acompanhando, tá? Vamos lá. Vocês já tinham estudado isso aqui, tipos e gêneros textuais? Já estudaram? Já. Já, ok. Se eu perguntar para vocês qual é a diferença entre tipo e gênero? Resumidamente, assim, poucas palavras. O que é o tipo e o que é o gênero textual? Qual é essa diferença? Saberiam me dizer? Não? Me dê um exemplo de gênero textual. Uma receita. Receita. Muito bem. O que mais? Carta. Muito bem, Alissa. Crônica. Muito bem. Poesia. Poesia. Poema, né? Na verdade, é o poema. Também vou mostrar depois essa diferença, o que é poema, o que é poesia, tá? Me cobrem. Muito bem. Poema. E se eu pedir exemplo de tipo? Tipo textual. Não, Fagner. Primeira Narrativo. ou terceira. Descritivo, sim. Narrativo, sim. Que mais? Injuntivo. Injuntivo, muito bem, muitíssimo bem. Ótimo. Agora vamos ver aqui. Eu quero que vocês entendam, tá? Nessa aula de hoje, bem mesmo detalhadamente, essa diferença entre os tipos e os gêneros, tá? Os tipos textuais, vou destacar aqui uma palavra-chave que caracterizam os tipos textuais. Então, são sequências de determinados aspectos linguísticos encontrados em cada texto. Então, eu tenho esses aspectos linguísticos, eu tenho uma sequência de aspectos linguísticos que é encontrada em cada texto e que privilegia a estrutura da língua e não a maneira que os falantes fazem uso dela. Então, a palavra-chave para os tipos textuais é estrutura. Eu tenho determinadas estruturas, tá? Compostas por aspectos linguísticos específicos que compõem, né? Que fazem parte, que estão dentro dos gêneros textuais. Possui propriedades linguísticas definidas, tais como vocabulário, relações lógicas, tempos verbais, construções frasais. Então, por exemplo, tem uma tipologia que utiliza verbos no modo imperativo. Já tem outra tipologia que utiliza mais os verbos no modo presente ou pretérito perfeito, tá? Então, essas propriedades, quando eu falo em propriedades linguísticas, eu falo mais de aspectos mesmo gramaticais, de uso de verbo, construção da frase, tá? Então, eles possuem características bem próprias, essas tipologias. Geralmente, variam entre 5 e 9 tipos. Isso vai depender muito de autor para autor, né? Alguns autores teóricos têm alguma classificação, uma nomenclatura, outros já nomeiam de maneira diferente esses tipos textuais, certo? Mas, basicamente, são aqueles que a gente já conhece, que vocês já citaram aqui. E eu vou mostrar agora especificamente cada um, tá? Já os gêneros textuais possuem função comunicativa e estão inseridos em um contexto cultural. Privilegia aspectos discursivos e enunciativos da língua e não a estrutura. Então, vejam, eu disse que os tipos, né, a palavra-chave seria estrutura.
Já os gêneros, eu vou destacar aqui como palavra-chave a palavra função. Ou seja, os gêneros desempenham funções comunicativas, enquanto que os tipos possuem são a estrutura linguística específica, tá? Então, quando eu digo assim, eu vou escrever um e-mail, tá? Quando eu vou escrever um e-mail para alguém, esse e-mail, né, esse texto de e-mail, que é um gênero textual, tem uma função, tem um propósito comunicativo. Então, eu escrevo um e-mail, tá, para comunicar algo a alguém, para perguntar algo a alguém, certo? Então, esse texto de e-mail, ele tem uma função comunicativa própria. Se eu escrevo, por exemplo, uma receita culinária, uma receita de bolo, qual é a minha intenção? A minha intenção comunicativa nisso é instruir alguém sobre como fazer uma determinada, né, um determinado prato, uma determinada comida. Então, esse gênero tem uma função específica. Quando eu escrevo um poema, né, quem vai escrever poema tem uma finalidade também, é expressar um sentimento, é expressar uma emoção, é expressar uma crítica. Então, depende muito da intenção comunicativa. Então, por isso que eu destacaria tipos, tem a ver com estrutura linguística, gênero tem a ver com função comunicativa, tá? Então, são infinitos os exemplos de gênero, como receita culinária, blog, e-mail, lista de compras, bula de remédio, telefonema, carta comercial, carta argumentativa, dentre vários outros gêneros existentes, que são milhares, são infinitos. Existem gêneros, inclusive, que não são mais usados comumente, como, por exemplo, a carta, né? Quem é que hoje em dia ainda escreve uma carta mesmo? Ali no papel, escreveu, foi lá no correio, enviou. É muito difícil. E isso é difícil por quê? Porque o tempo vai passando, as coisas vão mudando. No caso, a tecnologia, né, foi se desenvolvendo e hoje a gente tem outras formas de se comunicar com as pessoas que não por meio das cartas tradicionais, e sim por meio mesmo de um e-mail, de uma mensagem de WhatsApp, né? Enfim, até mesmo por meio de chamadas de vídeo, tá? As pessoas se comunicam, ok? Gente, alguma dúvida até aqui? Ou não? Não. Ok. Vocês estão assistindo mesmo? Estão dormindo? Estão fazendo alguma outra coisa? Me digam aí. Eu Estamos aqui tô assistindo. assistindo Estão e atentos, né? desenhando. E o quê? E desenhando. Desenhando? É, um Não, é para personagem. prestar atenção na aula, viu? Então, vamos aqui, ó. Os tipos de texto são classificados em descrição, como vocês já conhecem, narração. Aí, gente, tem autores que chamam de dissertação, tem autores que não usam essa palavra dissertação, eles chamam só exposição ou texto expositivo, tá? E falam em argumentação ou texto argumentativo. Já tem outros autores que chamam de dissertação expositiva e dissertação argumentativa. Por exemplo, a redação do Enem é um texto dissertativo argumentativo. A gente vai já ver qual é a diferença entre essas duas tipologias aqui, tá? E aí eu tenho a injunção e eu tenho a tipologia dialogal. E a gente vai ver detalhadamente agora cada uma dessas. Letícia estava entrando na aula, a internet tinha caído. Ok. Deu uma travada, gente? Travou? Todo mundo viu aí que se travou ou não? Foi rapidinho, já voltou, normal. Foi? Tá ótimo, então. Qualquer coisa me falem, viu? Então, vamos, olha, aqui eu tenho um quadro, né, com um resumo, digamos assim, de todas as tipologias, ó, descrição, narração, a dissertação, chamada também de exposição, argumentação, injunção e diálogo, tá? E aqui a gente vai ver agora detalhadamente cada uma dessas tipologias textuais, tá bom? Então, iniciando pela descrição, descrição, como o próprio nome já diz, é o ato de descrever, e descrever é o quê, gente? Atribuir características
a alguém, a alguma coisa, a um ambiente, a um lugar, a um objeto, a uma paisagem, enfim. É quando eu descrevo, é quando eu atribuo as características dessa determinada coisa, tá? Então, é fazer um retrato verbal sobre alguém ou algo que você acabou de ver ou conhecer. Então, onde é que predomina essa estrutura descritiva, essa tipologia descritiva? Em quais gêneros textuais predomina essa tipologia descritiva? Um cardápio, que, por exemplo, um cardápio, vou mandar o slide no grupo, viu? O slide já tá no Classroom, por quê? Porque ontem eu tive aula de redação no terceiro E e eu já coloquei esse material, inclusive tem até 2 vídeos em que eu explico, essa mesma coisa que eu estou explicando aqui, eu explico lá nos vídeos, de forma mais resumida, mas eu explico. Então, o material tá lá, e vocês depois podem até assistir aos vídeos, né? Essa mesma coisa que eu falo aqui, eu falo lá, tá bom? Então, o material está lá no Classroom, em formato PDF, tá? Então, voltando aqui. Em um cardápio, eu tenho lá a descrição do prato, tudo o que tem no prato, direitinho, né? Às vezes, até dependendo do restaurante, né? Restaurantes mais refinados e tudo, tem uma descrição mais aprofundada daquele prato e tudo. As pessoas, às vezes, contam até a história, né, do prato, tá? Um folheto turístico. Então, você chega numa cidade turística, você recebe aquele folhetinho, às vezes, né? Algumas cidades entregam, onde ele indica os pontos turísticos, características de cada lugar, como é cada lugar. Então, predomina essa estrutura descritiva. Nos classificados, porque tem as características do produto que está sendo anunciado, tá bom? Então, predomina a tipologia descritiva. Gente, eu vou só apagar bem aqui o fogo da minha panela. Só pedir licença a vocês, bem aqui, porque senão meu feijão vai queimar. Cuidado para não queimar, mulher. Tá bom, só aqui o fogo e eu volto para mostrar uma música aqui para vocês, para falar dessa tipologia. Voltei, galera, voltei. Então, vamos aqui. Olha, eu vou como é que diz? Desligar bem aqui do meu celular, porque eu vou precisar usar o celular para mostrar para vocês umas músicas. Não tem como eu colocar aqui no computador, porque eu estou apresentando a tela, então eu vou ter que botar do celular. Olha só, qualquer pergunta aí, vocês mandam por áudio, viu? Ou no chat alguém me diz aí, tá bom? Deixa eu desligar aqui, sair do celular e vou usar agora aqui o YouTube. Deixa eu ir aqui para o YouTube. Pronto. Já deixar aqui no ponto, para eu mostrar já para vocês. Agora não, menino. Bora lá. Então, a música que eu escolhi para falar dessa tipologia descritiva foi essa música aqui, que é um forrozinho pé de serra, né? Se a gente tivesse na sala, ia todo mundo dançar, mas infelizmente ninguém pode, né? Ter esse contato, essa aglomeração. Então, vamos mesmo, cada um em sua casa, curtir esse forrozinho pé de serra, tá bom? Pra gente entender aqui essa tipologia descritiva. Alguém conhece essa música? Meu Cenário, do Flávio José? Uma música muito linda, eu gosto muito dessa música. Eu vou colocar aqui no celular, espero que dê para vocês ouvirem, tá? Qualquer coisa vão falando aí. Bora, canta. Dia, ainda me lembro meu cenário de amor. Um lampião aceso, um guarda-roupa escancarado, um vestidinho amassado debaixo de um batom. Um copo de cerveja e uma viola na parede, e uma rede convidando a balançar. No cantinho da cama, um rádio a meio volume, um cheiro de amor e um perfume pelo ar. Numa esteira
O meu sapato pisa no sapato dela, em cima da cadeira aquela minha bela cela, ao lado do meu velho algoz de caçador e tentação. Minha morena me beijando feito abelha, e a lua malandrinha pela brechinha da telha, fotografando meu cenário de amor. Uhul, chegou! Gostaram da música? Sim ou não? Conheciam a música? Boa Vocês vão me demais, deixando tia, no a vácuo música. mesmo. Estão me deixando no vácuo, né? Então, gente, olha só, queria que vocês... Tá falando tudo pelo chat, tia. Hã? O povo falando aqui, tá falando tudo pelo chat. Ah, porque eu não tô vendo, minha gente, o chat. Não tô vendo. Mas é Me boa digam demais, tia, a aí. música é boa demais. Pois pronto, que bom. Então, gente, olha, o que eu queria chamar a atenção de vocês nessa música é a estrutura dela, né? A tipologia descritiva que está sendo utilizada nessa música aqui. Então, se vocês observaram, o próprio título da música é Meu Cenário. Então, aqui a gente tem toda a descrição do cenário, né, onde os personagens aí da música estão. Né? Então, ele vai dizendo aqui, ó, um lampião aceso, um guarda-roupa escancarado, um vestidinho amassado debaixo de um batom, tinha um copo de cerveja, uma viola na parede. Então, ele vai descrevendo, né, todo o cenário, todo o ambiente onde ocorre a cena, tá bom? Então, aqui predomina a tipologia descritiva. Professora, e que gênero é esse? Que gênero textual é esse? Canção, letra de música, tá bom? Então, o gênero é letra de música e dentro desse gênero predomina essa tipologia, essa estrutura descritiva, tá? Vamos para a próxima aqui, que é a narração. Oi. A Pode tipologia de um texto, ela é a que predomina, né? Mesmo se a pessoa identificar mais de um. Isso. Às vezes pode ter mais de uma tipologia. Foi muito boa a tua pergunta, tá? E eu posso até comentar isso agora, nessa próxima aqui. Pode ter mais de uma tipologia em um mesmo texto, em um mesmo gênero, tá bom? A próxima tipologia, que é a narração, como todo mundo já sabe, né? O que é uma narração? É o fato de relatar um fato fictício ou não, que ocorre em determinado tempo, em determinado lugar, envolvendo personagens, tá? Onde é que geralmente a gente encontra essa tipologia? Nos contos, nas fábulas, nas crônicas, nos romances, novelas, depoimentos. Mas, por exemplo, todo mundo sabe que é um conto, né? Um conto. Dentro de um conto que vai narrar um fato, vai narrar uma história que acontece com personagens, pode haver, né, em determinado momento, digamos, a caracterização do lugar onde se passa aquela história, caracterização do personagem. Por exemplo, tem um romance, né, uma obra literária, que é a Iracema, do José de Alencar, que é aquele autor lá do Ceará, né, o cearense, que ele passa páginas e páginas descrevendo a Iracema. Então, ele dizia, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros do que a asa da graúna, e aí ele vai descrevendo tanto a Iracema, ele descreve o lugar. Então, assim, qual é a predominância? É a narração, porque aquele texto tem como objetivo contar uma história. Porém, dentro daquele texto, eu também tenho uma estrutura descritiva, tá bom? Então, pode ser que em um mesmo texto tenha mais de uma tipologia, mas sempre uma vai predominar, ok? Então, foi muito boa a pergunta, tá? Então, vamos lá. Aqui eu escolhi essa música, que ela é uma música também, assim, um pouco antiga, e ela é bem longa, tá? Bem longa essa música, mas eu vou colocar só um trechozinho aqui, e ela demonstra claramente essa tipologia narrativa, tá? Quem conhece essa daqui, que é a Saga de um Vaqueiro, do Mastruz com Leite, tá? Essa é a mais bela canção! Vou passar aqui um pouquinho. Ó, vou botar mentira, vem. Pedir licença pra contar a minha história.
Como um vaqueiro tem suas perdas e suas glórias. Mesmo sendo forte, o coração é um menino que ama e chora por dentro e segue seu destino. Desde cedo assumi minha paixão de ser vaqueiro e ser um campeão. Nas vaquejadas sempre fui batalhador. Consegui respeito por ser um vencedor. Tô dançando aqui. Arquibancada, uma morena me aplaudia. Seus cabelos longos, olhos negros sorria. Perdi o boi naquele dia lá na pista, mas o grande amor surgiu em minha vida. Naquele dia começou o meu dilema. Apaixonado por aquela morena. Pronto, gente, olha, é muito grande a música, mas eu queria que vocês observassem o início da música. Ele diz assim: vou pedir licença para contar a minha história. E a partir daí ele narra de fato toda a história da vida dele, né? Desde criança, que ele sempre quis ser vaqueiro, né? E era um bom vaqueiro, ganhava as competições, até o dia que ele conheceu essa moça, se apaixonou e tal, mas a família não permitiu, né? O relacionamento. O pai dela não permitiu, mas ele se relacionava às escondidas, né? Até que ele foi embora e quando ele voltou, ele descobriu, né, que ela tinha engravidado e tudo, tinha tido um filho dele. Enfim, todo mundo sabe a história da música, né? Então, é isso. Essa música aqui, ela narra uma história, tem personagens, acontece em um determinado tempo, em um determinado lugar, tem as relações, como eu coloquei aqui, né? Relação de anterioridade e posterioridade, tá? Ele conta fatos de antes e conta fatos posteriores, tá bom? Então, é um bom exemplo aqui para a gente entender essa tipologia narrativa. Infelizmente, hoje, as músicas de hoje, né, a grande maioria, não todas, mas elas não têm mais essa narração, né? São músicas, são letras que não têm uma história. É apenas frases soltas com uma batida, né, para a pessoa dançar, e fala de bunda, fala de descer até o chão, e pronto, não tem uma história, né, como uma música como essa aqui, que você, né, você vai imaginando toda a cena se passando e tudo, certo? Então, infelizmente, as músicas hoje em dia só falam de bunda e cachaça. Mas não vamos entrar no mérito da questão, né, e vamos passar para a próxima aqui, que é a dissertação. Aqui eu tenho que explicar. Gente, vocês estão entendendo aí? Eu não estou vendo o chat, então eu não tenho como. Estamos entendendo, tia. Ok, alguma pergunta por aí? Se tiver alguma pergunta, vocês podem falar no áudio, tá? Não, a gente está gostando aí, a senhora passando música para nós. Ah, pois tá bom, pois tá ótimo. Então vamos aqui, ó. Dissertação, né? É o desenvolvimento ou explicação sobre um assunto, discutir um ponto de vista, e ele pode ter caráter expositivo ou argumentativo. É aquilo que eu falei para vocês. A dissertação, ela pode ser expositiva, apenas apresentar, né, um saber sobre um determinado assunto, de maneira objetiva, informar, esclarecer, onde é que predomina essa tipologia ou sequência textual em textos científicos, enciclopédia, textos expositivos de revistas e jornais, esses textos que tem nos livros de vocês, nos livros didáticos, né? Então, por exemplo, um livro de história, um livro de geografia, um livro de biologia, que expõe um determinado assunto, é tipicamente expositivo, tá? Agora, quando é um texto que vai expor um determinado assunto, mas que há a defesa das ideias ou do ponto de vista do autor, né? Nesse caso, a gente chama de dissertação argumentativa ou simplesmente de texto argumentativo, certo? Então, aqui, por exemplo, é o que acontece na redação do Enem, né? Como eu falei para vocês, a tipologia é dissertativa argumentativa, onde o autor apresenta um tema, expõe o ponto de vista dele, apresenta argumentos, tenta persuadir o leitor, né, a convencê-lo de algo, tá bom? No caso da redação do Enem, é bem específica mesmo, você apresenta também uma proposta, né, de intervenção, tá? Mas é característica mesmo bem específica da redação do Enem, tá bom?
só para diferenciar, por exemplo, digamos que eu vá falar sobre o tema, que foi o tema do Enem, né? Que é a questão da saúde mental, das doenças mentais, tá? Se eu escrevo um texto só falando, expondo sobre as doenças mentais, por exemplo, eu vou dizer quais são as doenças mentais, o que é cada uma delas, quais são as consequências, dados, né? Medicações e tudo, isso aqui eu vou estar escrevendo um texto dissertativo expositivo. Mas na redação, o tema que foi cobrado no Enem, por exemplo, né, que era para você falar sobre os estigmas das doenças mentais, então eu vou apresentar o meu ponto de vista sobre essa questão, que é o fato do preconceito, né, do estigma. Então eu vou defender esse ponto de vista e apresentar argumentos. Então, é diferente você só falar do tema e é diferente você apresentar a sua opinião, seu ponto de vista sobre o tema. Então, essa é a diferença da exposição para a argumentação, tá bom? E é muito difícil encontrar uma música que seja, assim, que tenha essa tipologia, né, na letra, na sua estrutura, mas eu encontrei essa daqui do Gabriel Pensador, visto que ele é um cantor, né, um compositor que fala sobre muitos temas sociais, ele aborda temas, né, nas músicas dele, e tem essa música aqui, que fala sobre o racismo, e eu vou colocar aqui para vocês um pequeno trecho, tá bom? Para a gente ouvir, né, e acompanhar essa música. Só passar aqui a propaganda. Salve meus irmãos africanos e lusitanos do outro lado do oceano. O Atlântico é pequeno para nos separar, porque o sangue é mais forte que a água do mar. Racismo, preconceito e discriminação, em geral, é uma burrice coletiva sem explicação. Afinal, que justificativa você me dá para um povo que precisa de união? Mas demonstra claramente, infelizmente, preconceitos mil, de naturezas diferentes, mostrando que essa gente do Brasil, muito burra, que não enxerga um palmo à sua frente. Porque se fosse inteligente, esse povo já teria agido de forma mais consciente, eliminando da mente todo o preconceito e não agindo com a burrice estampada no peito. A elite que devia dar um bom exemplo é a primeira a demonstrar esse tipo de sentimento num complexo de superioridade infantil, ou justificando o sistema de relação servil e o povão vai como um bundão na onda do racismo e da discriminação. Não tem a união e não vê a solução da questão que, por incrível que pareça, está em nossas mãos. Só precisamos de uma reformulação geral. Percebam que aqui ele fala do tema, ele expõe o tema, né, do racismo, ele vai dando a opinião dele, ele fala da elite, não sei o quê, que o povão vai seguindo, né, o pensamento da elite nessa relação servil, e que depois, mais à frente, ele fala também de uma possível solução, né, uma reformulação e tal. Então, aqui a gente vê a exposição do tema, a argumentação e também o que seria até aí uma redação de Enem, né, com a proposta de intervenção. Então, ele aborda a temática, defende o ponto de vista, apresenta os argumentos, claramente aqui a tipologia argumentativa, tá bom? Dissertativa argumentativa. A injunção, alguns falaram aí, né, que já tinham ouvido falar sobre essa tipologia injuntiva, que, né, quer dizer instruir alguém como realizar uma ação. Utiliza uma linguagem objetiva e simples. E detalhe, verbo geralmente no modo imperativo, tá? O que são os verbos no modo imperativo? São aqueles verbos que indicam uma ordem, né? Que indicam um pedido, que instruem a pessoa a como fazer alguma coisa. Então, geralmente, onde é que a gente encontra essa tipologia? Em quais gêneros? Manuais de instrução, em receitas, em horóscopos, em cartões de Natal. Então, uma receita, por exemplo, né? Você pega aqui uma receita do bolo, aí lá tem coloque 2 xícaras de farinha de trigo, acrescente 1 xícara de açúcar, né? Bata 5 claras em neve. Então, tá pedindo, tá mandando, instruindo a pessoa sobre como fazer algo, tá? No manual de instrução também a mesma coisa. Cartão de Natal é porque tem aquelas mensagens, né? Feliz Natal, seja feliz, não sei o que, tenha muita saúde. Então, de certa forma, são verbos, né, no imperativo, verbos de ordem, de pedido, de desejo,
tá? Então, são as características do texto injuntivo, tá bom? E, como exemplo do texto injuntivo, eu vou colocar essa música aqui do Raul Seixas, que eu, né, gosto muito, particularmente, dessas músicas dele, tá? Passar propaganda aqui. Tá bom, meu filho. Bora lá. Veja! Não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. A música da novela. É o quê? A música da novela. Qual novela? Eu nem me lembro se era uma que tinha no cavalo, lá no canal 10. Eu não me lembro qual é o nome da novela. Ah, sim, não sei também. Deixa outra vez. Beba, pois a água viva ainda está na fonte. Você tem 2 pés para cruzar a ponte. Nada acabou. Não, 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 não. Tente. Levante sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não, 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 não. Uma voz que canta, uma voz que dança. Uma voz que gira. Muito louca essa música do Raul Seixas, muito boa, né? Então ela traz uma mensagem também muito bonita, né? De fé, de esperança. E aqui, analisando nossa tipologia, né? A música toda manda fazer alguma coisa, né? Instrui sobre como fazer alguma coisa. Percebam os verbos no modo imperativo. Veja, não diga, né? Tenha, tente, beba, levante, tá? Não pense. Então, todas, né? Toda a estrutura linguística aqui é uma estrutura de injunção, né? De instruir a como fazer algo, de mandar fazer algo. Então, claramente aqui a tipologia injuntiva, tá? Daí a gente tem a tipologia conversacional ou dialogal, como o próprio nome diz, traz a conversa, traz o diálogo, tá? Aí vocês vão me perguntar, professora, então, por exemplo, um conto tem tipologia dialogal, porque tem ali a conversa entre os personagens? Sim, mas a predominância é a narração, tá? Que gêneros geralmente tem como predominância essa tipologia dialogal? Entrevista, conversa telefônica, tirinhas, no chat, bem aqui, né, que a gente está usando para fazer perguntas e respostas, tá? A conversa de WhatsApp, tá bom? Então, a predominância aqui é a tipologia dialogal, tá bom? Como exemplo, eu trouxe essa música que é bem novinha, só que não. Vocês vão rir de mim, vocês vão mangar, mas não tem problema nenhum. Essa música aqui, que é bem antiga, tá? Mas é porque eu não achei uma música que tenha, assim, esse diálogo, né? Essa conversa para exemplificar, tá? Eu vou colocar só um pedacinho aqui, um trechozinho. Faz tanto tempo que tudo deixou de existir. Agora que eu aprendi a viver esquecendo esse amor. Ele aparece bem tarde na noite e me diz que voltou. Olha o diálogo aí. Quem é? Sou eu. E o que você quer? Você. É tarde. Porque hoje sou eu que não quero mais você. Aí ela manda ele vazar, né? Esqueça meu rosto, meu nome está caso. Me siga seu rumo. E aí eles vão dialogando e ela dá um pé na bunda dele, né? Porque ele chega e acha que ela vai... Oi. Tinha aquela música Não Se Vá. Também. É um diálogo também, essa música. É. Gente, é isso que eu tô dizendo, ó. Por isso que eu tive dificuldade de achar, porque essas músicas mais antigas tinham uma narração, tinham uma letra, um diálogo. As de agora não, como eu vou botar música para vocês só, não sei o que lá, cachaça e não sei o que, o paredão, e desce a bunda até o chão, e não tem como, né? Então,
eu vou exemplificar mesmo com as músicas mais antigas, tá bom? E os gêneros textuais, né, que são bem variados, inúmeros gêneros textuais, que têm características próprias, específicas, né? Cada gênero tem sua característica específica e que depende do propósito comunicativo. Então, posso dizer, eu escrevi uma carta, recebi vários e-mails, achei o anúncio interessante, olha a charge de hoje, né? O artigo apresenta argumentos consistentes, fiz o resumo do livro, gostei da propaganda, esta é a poesia de Manuel de Barros, li o conto do Machado de Assis, a piada foi engraçada, a tirinha. Então, assim, percebam que são vários gêneros que circulam, né, diariamente e socialmente, tá bom? E aqui eu coloquei alguns exemplos, tá? Uma notícia, né, uma carta, uma receita, aqui uma bula de remédio, uma charge, uma tirinha, tá bom? E coloquei aqui também alguns exemplos de gêneros que aparecem na prova do Enem, tá? Uma poesia, por exemplo, né? Aqui é um texto de campanha, né? Aqui é um anúncio, enfim, né? Um texto informativo, aqui é um texto teatral, uma tira, né? Então, são vários os gêneros de texto. A parte da genericidade eu vou falar para vocês, bom? E é mais ou menos isso. Agora, o que eu quero que vocês façam? Vão lá para o Classroom para responder a atividade, tá bom? Voltei, estou aqui de volta. Vou colocar o link aqui da atividade, tá? Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se está aberta. Vou abrir aqui, pronto. Pronto, gente, aqui, ó, o link da atividade, tá? Professora, canta uma música do Tarcísio. Minha gente, não sei nem quem é. Pelo amor. Minha gente, o que é isso aqui? A história da música Xerecard. Não, gente, não, por favor, né? Não vou nem comentar essa música, tá? Sabrina, você tem razão. Até tem uma história, né? A música, mas, enfim, não é uma história que a gente possa comentar muito bem aqui, infelizmente, né? Então é isso, gente. Agora nós temos 20 minutinhos, é o tempo suficiente para vocês responderem a atividade, tá bom? Vou ficar por aqui. Qualquer dúvida podem chamar, tá bom? Até daqui a pouquinho. Não, gente, ó, Elissa, eu te dar uns coques, viu? Tu ficava me fazendo essa pergunta bem aí. Viu, bichinha? Vou falar com o meu padrezinho. Viu que tu tá me fazendo essas perguntas, viu, Elissa? Bora cuidar, responder a atividade, tá? Valendo a frequência, a atividade. Ora que padre. Teu irmão. Tá ajudando para ser padre, não? Quem já respondeu? E já respondeu por quê? Respondeu como? Hein, Nelson? É porque, professora, como aí eu chegou pensei ontem lá no Classroom, aí a gente pensou que a senhora não ia dar aula hoje, tinha botado os vídeos, aí teve muita gente que respondeu. Mas, como é que vocês responderam se lá não tinha a Só opção que da turma de tinha só a vocês? letra E, é isso mesmo, só tinha a opção de letra E. Tinha sim, Aí tia. vocês marcaram. Letra Não, S, não tia, é a quando eu turma fui de fazer vocês. tinha uma C. Quando eu fui fazer tinha a turma A, B, C. Ontem? Tinha as turmas tudo. Ontem? Não, eu entrei hoje. Ah, Não, eu entrei hoje, hoje. né? Ah, sim, hoje. Tá certo. Então, quem já respondeu, ok. Quem ainda não respondeu, fica esse tempinho para responder, tá bom? Então, até daqui a pouco. Oi, Madalena. Entrou. A atividade é a frequência. Entrou agora?